Neste evento com catadores, ele reconheceu que o governo tem dificuldades em aprovar determinados temas no Congresso. O Lula citou como exemplo as dificuldades com o texto do marco temporal. Vamos ouvir o que ele falou, Bosco? O companheiro Alexandre Padilha, vocês conhecem. O Padilha, vocês sabem que foi um extraordinário ministro da Saúde, foi um extraordinário ministro das Relações Políticas no meu primeiro mandato, e o Padilha foi escolhido por mim para manter a relação, uma relação difícil, porque é importante vocês lembrarem, o PT só tem 70 deputados de 513. O PCdoB tem um pouquinho, o PSB tem um pouquinho, o PDT tem um pouquinho. Então a chamada esquerda toda não deve ter 130 deputados, de 513. Então vocês têm que compreender a capacidade que nós temos que ter de negociar para aprovar qualquer coisa. Qualquer coisa. Vocês viram o que aconteceu, sabe? Foi aprovado, sabe, a questão do marco temporal. Vocês estão lembrados que tinha tido uma decisão da Suprema Corte. Aí a Câmara aprovou uma coisa totalmente contrária àquilo que o movimento queria, que os indígenas queriam. Quando chegou na minha mão, eu vetei tudo. Mas votou para o Congresso derrubou o meu voto. Agora, se a gente quiser, a gente vai ter que votar, brigar na justiça, porque a gente não tem maioria. Apesar de muitas coisas, o Congresso ter contribuído para a gente conquistar coisas e avançar. Tá aí, Bosco, essa declaração do presidente Lula, queria te ouvir, ele sabe muito bem dessas dificuldades com o Congresso. Tem um exemplo muito interessante do apoio do Congresso ao governo, que é na reforma tributária, que foi histórica para o Brasil, né? Você está sem som, Bosco, acho que tem que apertar aquele botão mágico. O Aí. Lula está aí renovando, porque ele já falou 2 vezes disso, e esse é um recado para dentro, Afonso, não tem a menor dúvida. E é interessante que agora está sendo feita de forma pública, diante do ministério dele. Fez aí uma referência ao Padilha no sentido de mostrar que não vai ceder, né, pode até trocar o Padilha, mas não será por um parlamentar de outro partido, né, ou da oposição, para ampliar essa aliança, porque o Padilha andou sendo bastante criticado, de forma até contundente, inclusive por interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, quer dizer, o Lira mandando recados. A relação, segundo o Congresso, com o Alexandre Padilha não é boa. E isso já é um prenúncio de que eles querem mais do que ministérios, querem entrar no Planalto, como já dissemos aqui. Muito bem. Fora isso, o Lula foi muito claro, né, ao se referir ao marco temporal. O que o Congresso fez? Demonstrou muita força, porque o Congresso não enfrentou verbalmente o STF, ele simplesmente fez uma mudança constitucional, ele fez uma PEC, aprovou a PEC do marco temporal, e o presidente agora fez aí uma referência clara de que a luta vai continuar no âmbito da justiça, né? O que mostra que ele está muito alinhado com o STF, né? E, de certa forma, em parte, respalda aquela ideia que muitos fazem de que haverá uma judicialização mais aguda nesse campo, não é? Que eu me referi agora há pouco, vai ser um ano de ainda alguma tensão institucional, não é? Mas ele fala muito claramente para dentro, dizendo que dá os números assim, para criar um impacto, né? São 70 deputados do PT, e somado o que o governo tem hoje, são 130 e poucos votos, né? Ficou muito claro isso, Afonso, também, naquela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, quando o Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer aprovar
um jabuti, uma coisa completamente fora de propósito e atípica, que é proibições, vetos ao governo no uso do orçamento para questões que não dizem respeito à economia, questões de costumes, né? Que até mereceu do relator da LDO a frase de que o Eduardo Bolsonaro estava trazendo para dentro de uma peça orçamentária, do orçamento, uma questão no Código Penal, porque ali se proibia mudança de sexo em crianças. Olha, isso hoje é crime. Então, não há por que estabelecer, explicitar na peça orçamentária que o governo não pode investir nessa prática, não é? Então, mas ali a demonstração foi clara, ali foi uma demonstração ali foi a oposição mostrando isso que o Lula está dizendo, né? Ali foram mais de 300 votos, quer dizer, já quórum de emenda constitucional, né, contra 130 e poucos, ali, talvez até menos do que isso, que é o número que o Lula atribui à oposição como todo, a sua base mais fiel, mais leal. Então, uma demonstração de força, o presidente não mencionou, preferiu ficar com o marco temporal, mas teve essa aí recentemente, cujo único objetivo foi esse, mostrar força, né? Então, o Lula parece muito preparado para avançar nessa aliança, mas os sucessivos recados ao PT, o governo dele, demonstra que ele ainda sente necessidade de trazer a sua turma para essa realidade, né? Você veja que ali atrás da imagem está a Marina Silva, está a ministra do Ministério Indígena, enfim, uma plateia interna que está recebendo pela terceira vez esse recado. Significa que o Lula vai avançar nessa direção, Afonso. É aguardar para ver, né, Bosco? O interessante dessa questão é que você falou, Lula já falou uma vez, já falou duas vezes. O partido do presidente não está compreendendo exatamente esse recado? Eu acho que o PT, o partido do presidente do governo, está resistindo, Afonso, né? Não é que não esteja entendendo, mas você veja algumas posturas do partido, né, que são muito irreais. Essa tentativa de fazer do Ministério da Justiça 2 de novo, para ocupar mais espaço, né? Eu tinha dito aqui que se fosse criado de novo o Ministério da Segurança Pública, né, dificilmente o PT conseguiria ocupar a pasta. Estaria prestando um serviço, por exemplo, a essa turma da bancada da bala, que mais hora menos hora ocuparia a pasta, porque o governo não tem força para impedir isso. Quer dizer, se o governo tiver que criar mais um ministério, é para caber mais gente que forme essa aliança, e não mais gente de dentro, né? Então, esse tipo de comportamento mostra que o partido resiste a essa realidade, faz parte do jogo, né? Mas o presidente está mostrando que essa postura não pode ser uma postura permanente e inflexível, né? Vai ter que marchar para uma composição, ainda que o governo lute por uma composição menos dentro de uma estratégia de redução de danos, quer dizer, fazer o melhor que puder fazer em termos de composição ministerial, nessa partilha de cargos, né? Enfim, ficar com a oposição, trazer para dentro gente que hoje faz oposição, mas que ainda está no campo da oposição civilizada.